Bom dia para todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, de estar aqui participando desse trabalho, né, discussão desse trabalho, muito rico em informações e, como foi mencionado, trabalhoso, né, para coletar tudo isso aqui. Como a gente sempre diz aqui, para a gente fazer uma tese de mestrado, doutorado, levantar dados já é uma tese, né? Então, é muito importante. Então, eu preparei algumas coisas, mas eu acho que o mais importante de eu estar aqui é depois uma discussão, porque o meu olhar é um pouco diferente do olhar de vocês, tá certo? A gente trabalha no gerenciamento do trânsito, então a pressão que existe para nós é mais assim sobre o cumprimento das filas, do congestionamento e tal. Então, como é que é um Buda? Ah, já mudou. Tá bom. Não, pode ir. Como foi apresentado, o nosso principal problema, né, se refere aos pedestres, que são 48% das mortes no trânsito, e os motociclistas, que são 31%. Então, praticamente 80% do nosso problema, que é o principal, então, concentram-se aqui. A gente usa muito o dado só de acidentes fatais, porque, como foi apresentado também, são os dados mais confiáveis que nós temos. Tá certo? E é um indicador internacional também que dá o termômetro das condições de segurança da gente. Daí eu vou falar um pouquinho, que também já foi apresentado aqui. O que interessa para nós são os locais onde estão ocorrendo os acidentes, né? Então, para eventualmente a gente poder tomar alguma providência para evitar que os acidentes se repitam. Nós, a empresa, a minha empresa, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, minha empresa não, é a empresa da prefeitura onde eu trabalho, a grande energia que ela gasta, na verdade, digamos assim, 80%, é no desempenho, né, do trânsito. E tem outro pessoal que, digamos assim, dá a filosofia, das diretrizes para a questão de segurança. Então, eu trabalho nessa área. A gente tem uma equipe que trabalha junto ao Infocrim para levantar os dados de acidente, e tem uma outra equipe que fica de plantão 24 horas por dia, são meia dúzia de técnicos, que, quando ocorre um acidente grave ou fatal, eles vão ao local para tentar identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência daquele acidente. Não é uma investigação científica, mas é uma investigação com o olhar do técnico que tem uma certa experiência, são pessoas treinadas para ver os fatores que contribuíram para a ocorrência daqueles acidentes. Então, peraí, só voltar um pouquinho. Nos atropelamentos, é aquilo que já foi falado aqui também, né? Porque o pessoal atravessa a rua nos lugares inadequados, né? Fora da faixa de pedestre, onde não tem faixa. Também está na faixa, mas os veículos. E tem muito atropelamento também, que são veículos que perdem o controle e atropelam as pessoas. Na verdade, a gente pensa que os atropelamentos sempre ocorrem nos cruzamentos, tal, não é? Menos de 15% dos atropelamentos ocorrem nos cruzamentos e 80% dos atropelamentos ocorrem ao longo das vias. Tá certo? E aqui, dentro dos nossos problemas, estão os problemas com as motocicletas, né? Que é o pessoal transitando no corredor, que qualquer movimento perde o equilíbrio, a moto, né, cai, tomba, e vem alguém e passa por cima. E também existe o excesso de velocidade, que é o nosso grande problema de segurança. E aqui não é bem imperícia, é imprudência, são vários outros fatores que contribuem para a ocorrência dos acidentes com motocicleta. Vocês mostraram o mapa da região metropolitana, vocês viram um cachorro lá, que é São Paulo, lá dentro, no meio, tá certo? E com esse trabalho que eu mostrei do nosso pessoal, que vai identificar, a gente tem uma localização, né, um geocodificado dos acidentes onde eles ocorrem,
para, eventualmente, se tomar providência. Então, aqui tem um mapinha, né, mostrando onde ocorrem os atropelamentos fatais, atropelamentos envolvendo motocicleta, todos os acidentes que a gente... Então, a gente vê que, na verdade, São Paulo é uma mancha, né, de ocorrência de acidentes de transporte. Para dizer, a gente fala de trânsito, porque nós cuidamos do trânsito, os acidentes que ocorrem no metrô, que ocorrem nos trens e tal, eventualmente em barcos, a gente não está, não é dentro do nosso olhar. Aqui, os atropelamentos, também a gente vê que tem uma concentração no centro da cidade, mas no centro da cidade é também onde tem mais gente, né? Onde tem mais gente circulando. E também espalhado por todo o nosso município. E aqui, como está dizendo, os acidentes envolvendo motocicleta, que você vê, aí já tem, são os, né, corredores da periferia, onde o pessoal mora, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, e os acidentes com motos são... Pode passar outro, eu acho que eu vou falar alguma coisa. Aí eu estou mostrando os dados de evolução do número de mortos ao longo do tempo, desde 1979. A gente teve um pico aqui na época do Plano Cruzado, a gente tinha quase 3 mil mortos por ano em acidentes de trânsito. Depois, foi logo a CET foi criada em 76. Aí ela criou um grupo para trabalhar em segurança nessa época aqui. A gente vinha, aí teve o boom do plano cruzado, os acidentes aumentaram, aí fomos fazendo os planos de segurança, e vinha descendo consistentemente. Mas numa velocidade que não era a nossa, que a gente desejava. Houve, antes do Código, houve uma lei aprovada aqui no município de São Paulo, que instituiu a utilização do cinto de segurança. Quem trabalha em medicina com oftalmologia percebeu que naquela época diminuiu o número pelo menos a gente teve informação que diminuiu o número de intervenções no globo ocular. E aí, o grande salto que foi dado foi, na época, foi entre 97 e 98, que foi o início da fiscalização de velocidade, que foi implantada aqui em São Paulo, e, coincidentemente, com o novo Código de Trânsito. Daí a gente saiu desse patamar de 2.000 e poucos mortos por ano para 1.500. A gente tem um período aqui que não houve levantamento de dados em função de problemas políticos aí e tal. E a área de estatística de acidentes ficou desativada nesse período. Aí nós voltamos para 2005, né? A gente está nesse patamar aqui, e aí, como já foi mostrado, na lei seca houve uma redução, que a gente baixou de patamar também. E o que a gente observa aqui, tudo está caindo, né? Número de acidentes com veículos, número de acidentes com pedestres, né? Número de acidentes com bicicleta está no patamar, mas de motocicleta está ascendente. Pode passar outra, por favor. Aqui eu vou falar da lei seca, né? A lei seca foi aqui em junho, né? Daí a gente percebe que houve uma redução significativa, como foi já mencionado, nos nossos dados de número de mortes no trânsito, houve uma redução no primeiro ano de 11% das mortes. Quer dizer, foi uma medida muito importante a lei seca e também a vontade, né, da Polícia Militar. Apesar que se fala que tem pouca fiscalização, mas existem muitos comandos todos os finais de semana. Eu tenho filhos, não são adolescentes, mas já 2 deles já foram parados em comandos
checando se tinham bebido ou não. Vamos para frente? Então, falar um pouquinho das motocicletas, né? Então, como já foi dito, a motocicleta é o principal vetor de violência no nosso trânsito. Em 2008, eles se envolveram em 60% dos acidentes graves. Com a frota nos nossos 30 principais corredores, 30 principais corredores, Rebouças é um, Paulista, as Marginais e tal, onde nós fazemos uma medida anual de desempenho. Todo ano a gente mede o volume que passa, a velocidade que usa. Então, eles representam 12% dos veículos em circulação. Quando eles foram em 60%, isso aqui foi em 2008, a gente está fechando os dados de 2009, e hoje eles já são 14% dos veículos circulando nos principais corredores da cidade. Os acidentes com moto, eles ocorrem durante 70% são durante o dia, não tem um patamar. Acontecem das 7 às 20 horas. Mas as mortes ocorrem à noite. A maior parte das mortes ocorre à noite. E principalmente o pessoal que presta serviço, garçons, pessoas que trabalham em bar, que vão à noite embora para casa de moto, eu acho que a maior contribuição de morte do Pedro de garçom, esse tipo de coisa, é de motocicleta. Próximo. A periferia é o endereço do acidente com motocicleta, né? 60% das vias mais perigosas estão na periferia. São, digamos, Teotônio Vilela, São Miguel, Robert Kennedy, M-Boi, né? E também, uma grande parte dessas vias, elas têm características rodoviárias, elas têm velocidade alta e a composição de tráfego pesado e que contribui para o risco de motocicleta, né? Tem muito ponto cego dos carros que não vê a motocicleta. E a conduta de risco do motociclista, né? Eles andam no corredor, que é a grande flexibilidade na motocicleta, que é andar no meio do corredor, né? Não obedece farol vermelho, fazem conversão proibida, andam na contramão. Isso aí é um grande problema da dificuldade que a gente tem de fiscalizar a motocicleta. A motocicleta só tem placa atrás e dobrada. É muito difícil fiscalizar a motocicleta, a gente não sabe exatamente como fazer isso, esse é um grande desafio. Próximo. E o motocicleta e o motofetiche são o único personagem. Eu não sei se alguém viu que saiu uma reportagem no Estadão ontem, uma pesquisa com 80 internos, 30% só eram motofretistas. E a gente pensa que todo mundo que circula é motofretista, mas, na verdade, só 25% dos usuários de moto são motofretistas. E os motociclistas e motofretistas, eles têm o mesmo endereço, moram na periferia, têm a mesma condição socioeconômica, né, têm a mesma idade, a mesma escolaridade, maioria homem. Então, esse é um problema. Pode ir em frente. E também, como já foi mostrado isso aqui, eu não vou dizer do perfil do pedestre atropelado, tal, que está no trabalho de vocês. Isso aqui são os fatores contribuintes do grupo de trabalho que vai analisar os atropelamentos, né? Ele cruza fora da faixa, essas vias de trânsito rápido, tipo marginal, desrespeito ao semáforo e muitos outros. Na verdade, também a nossa cidade ela é muito agressiva para o pedestre. Não existem muitas facilidades. Nós estamos assim numa cruzada dentro da prefeitura para melhorar as condições de travessia, melhorar o tempo de pedestre
para fazer a travessia, dá mais intervalo entre os pelotões para proporcionar travessias mais seguras. E o fator mais... Assim, se a gente quer segurança, tem que controlar a velocidade. Velocidade, como nós dizemos lá, está presente em 70% dos acidentes. É a variável comportamental de maior correlação com o risco de acidente, bem como com as suas consequências. Se a gente está dirigindo com velocidade acima do nosso controle, se surgir algum imprevisto, não dá tempo de tomar providência, nem para a gente, nem para quem para estar do outro lado, né? E a relação entre a velocidade e o risco não é linear, né? Por exemplo, se você dobra de velocidade, a energia do movimento, né, ela não é multiplicada por 2, e sim por 4. Até tem um trabalho muito interessante, que esse pessoal da Suécia desenvolve muito trabalho sobre segurança. Eles têm uma proposta de mudar o formato do velocímetro. O velocímetro ele é linear, né? Então, velocidade, então eles querem fazer proporcional à energia de movimento que o veículo está carregando com o aumento da velocidade. Passo. E eles também... E, na verdade, o risco de ocorrer de acidente em função da velocidade praticada na via. O risco de acidente ele é o mesmo até mais ou menos 60 km por hora. A partir daí, ele cresce exponencialmente. Isso aí é um estudo clássico, o pessoal que desenvolveu na Austrália. Isso não significa consequência do acidente. A consequência do acidente é sempre maior com o aumento da velocidade. Mas o risco de se envolver em acidente é mais ou menos o mesmo até aqui. Por exemplo, a gente comprovou isso na prática nesses corredores de ônibus, que a velocidade do corredor era a mesma que das outras faixas da via. Então, a gente diminuiu a velocidade em 10 km por hora. Aqui mesmo vocês têm o corredor da Rebouças, que nas duas faixas laterais são 60 km por hora, e na faixa de ônibus 50 km por hora, houve uma redução de 30% dos atropelamentos, só com essa medida. Né? Então, essa questão da velocidade. A gente, por exemplo, tem um respeito natural pela altura, mas não temos respeito correspondente pela velocidade, embora as ambas possam ser traduzidas em energia do movimento. Por exemplo, se você cai de 6 metros de altura, é como se estivesse batendo a 40 km por hora. Se você cai de 25 metros de altura, é como se estivesse envolvendo um acidente a 80 km por hora. Né? E como eu já falei também, a gente esquece que a possibilidade de corrigir depende da velocidade. Depois do acidente, a gente não vê o excesso de velocidade, mas sim o erro que normalmente alguém cometeu. E o corpo humano também não suporta impactos, suporta até aproximadamente 30 km por hora. Pode passar que tem um gráfico aí. Este aqui é a porcentagem, né? Probabilidade de lesão fatal em colisão com automóvel pedestre. A gente resiste até 30 km por hora. Acima de 80, ninguém resiste a um atropelamento. Tá certo? Então, por isso que a gente, na via urbana, onde tem a possibilidade de a qualquer instante surgir um pedestre na nossa frente, as velocidades têm que ser baixas. Tá certo? Vamos embora. Então, como que a gente trabalha? A gente tem uma visão quer dizer, que a mobilidade deve se subordinar à segurança. Quer dizer, os maiores bens que a gente tem é a vida e a saúde. Então, isso tem que estar presente. E como que a gente não pode construir estradas e veículos seguros? A medida mais barata é controlar a velocidade. A gente não pode colocar os veículos num nível na cidade, os pedestres em outro nível, as motocicletas em outro nível, as bicicletas em outro nível. Então, a segurança tem que ser o aspecto preponderante em relação aos outros, né, os aspectos no sistema de circulação. Quer dizer, da mobilidade. Por exemplo, a gente tem que, para dar segurança para os pedestres, tem que sacrificar um pouquinho
a lentidão no trânsito, tá certo? Então, essa é a visão da gente. E que é muito, digamos assim, difícil de você dar esse amadurecimento para todo mundo que trabalha no trânsito e para todos os dirigentes responsáveis, dirigentes públicos pela cidade, porque a gente é muito cobrado no tempo de viagem, a gente é cobrado no cumprimento das filas e a gente não é cobrado pela segurança. Então, ele estava dizendo sobre multas, tá certo? Então, eu digo o seguinte, a gente tem um código de trânsito. Todo mundo que dirige passa por conhece o código. Então, a gente tem que circular, para ser em harmonia, tem que obedecer às regras de trânsito. Então, tem a indústria de multa, mas também tem a indústria de infração, né? E outra coisa, e também tem que ter mobilidade na cidade. Eu tô mostrando aqui, por exemplo, os enquadramentos relativos à segurança. A gente tem velocidade, 24% das nossas multas. Telefone celular, 7%. Outro dia também eu vi uma pesquisa do pessoal do Instituto de Ortopedia, que fizeram uma pesquisa sobre o uso de celular no autódromo, se não me engano, em algum lugar aí. Dirigir no celular quase tanto quanto você dirigir sob a influência do álcool, o risco, né? Avançar o semáforo e fora cinto de segurança. Então, quer dizer, ele estava dizendo, aumentaram-se as infrações, mas o número de infrações as multas foi em relação ao desempenho do trânsito, quer dizer, ao rodízio, né, ao estacionamento proibido. Isso aqui são os grandes enquadramentos de multa. Agora, eu digo assim, se a gente não controlar a velocidade, não vai ter segurança. Um marco importante foi a partir do instante que houve o controle de velocidade. E se a gente não tivesse rodízio, não sei quanto de congestionamento teria. Você tem que multar quem passa no semáforo, você tem que multar quem usa o telefone celular. Então, é muito complicado você dizer assim, olha, o aumento de multas não está refletindo na segurança do trânsito. Mas não é verdade, está sim. Certo? Toda a literatura e todos os dados que a gente mesmo tem mostram que a fiscalização, digamos assim, que se fala assim, educação de trânsito. O que é educar no trânsito? É você mudar os comportamentos, tá certo? A multa também é um corretivo. Se você é informado que cometeu uma infração e tem uma penalidade, você muda de comportamento. Nas vias que tem fiscalização de velocidade, antes a gente tinha 50% dos veículos passavam acima da velocidade. Agora, menos de 0,5% excede a velocidade. Vamos para frente. Então, em função daquele mapa de acidentes, onde a gente investiga, a gente coloca os registradores de velocidade. Em São Paulo existem mais ou menos uns 500 pontos de fiscalização de velocidade. Você pode estar vendo, aqui na Zona Leste está um pouquinho vazio, porque ainda não terminou de ampliar a fiscalização de velocidade aqui. Deve estar acabando. Então, é muito importante, como eu disse, no meio urbano, ter um controle de velocidade, que isso reflete na segurança, reflete no atendimento. Pode ser que o número de internos de atendimento seja
esteja crescendo lentamente, porque o número de veículos está crescendo, a população está crescendo, mas a consequência do acidente seguramente é muito menor. Então, a prefeitura estabeleceu umas metas de segurança para esses próximos 4 anos, que eu vou mostrar aí para vocês. Então, em relação a mortes por 10 mil veículos, a gente quer chegar em 2014 com 1,4. Ano passado, foi 2,07. A gente baixou da meta e esse ano a gente quer chegar em 2,9 com 1.300 mortos. A gente, ano passado, fechou com 1.382. Então, é uma tendência, né, uma diminuição bem consistente do número de mortos. E a gente está conseguindo. Vamos ver se vamos baixar de 1.000 aí em 2014. Vamos. Então, em 2009 era 1,1, 2010 vai ser 1,9. A gente quer reduzir 9% e para chegar em 1.300. A gente estabeleceu isso, pode passar outro. A gente estabeleceu isso por a CET, a área operacional, ela é dividida em áreas. São 6 áreas administrativas que gerenciam o trânsito. Tem a gerência de trânsito 1, que é a área central, a 2, que é um pouco da Zona Norte e um pouco da Zona Oeste, a JET 3, que é a Zona Leste, a JET 4, que é um pouco da Zona Leste e Zona Oeste, Sul, aqui é tudo Zona Sul, e aqui são as marginais e a Via dos Bandeirantes. Então, isso aqui é o acompanhamento de número de mortos anualizada ao longo do tempo. Então, a partir daí, a gente estabeleceu uma meta para cada área, que é o próximo slide. Então, cada uma tem a sua meta para cumprir para chegar em 2010, com os números que foram estabelecidos pela administração. E a gente trabalha com ações, né, voltadas à redução em acidentes de trânsito, que eu vou dizer as principais aí que a gente foca o trabalho. Né, para o motorista, quer dizer, para dar prioridade aos pedestres nas faixas, usar o cinto de segurança não só na frente, mas como atrás, né? Não beber e dirigir, respeitar o semáforo vermelho. Todo mundo comete, são comportamentos que precisam ser mudados, né? Respeitar a velocidade regulamentada da via, quando mudar de faixa, avisar. Os dados mostram que os acidentes graves em São Paulo dobram no período de chuva. O celular. Eu tenho 2 exemplos na família, pessoal saindo, todo mundo. Você pode observar. Pega o carro de manhã, está saindo, na hora de sair da garagem já está no celular. 2 vezes, 2 acidentes envolvendo familiares na saída da garagem de casa e se envolvendo em acidente. E a gente recomenda, está complicado, mas é uma convivência pacífica com as motocicletas que a gente não sabe muito como é que nós vamos, né, tomar medidas para resolver isso aí. E manter a distância segura do veículo. E para os pedestres, aquelas coisas, né? Atravessar na faixa, aguardar a travessia na calçada, olhar para o foco de pedestre. Na verdade, só na área central tem foco para pedestre, né? Nas periferias aí não existe também. A gente canaliza a pedestre para travessias mais seguras, coloca gradis e o pessoal respeitar. A gente também já está observando muito atropelamento de gente falando no celular e ouvindo, né, fone de ouvido. Né, o pedestre ele não tira carta para circular, né, ele não avalia os riscos. Então, tem que ter informação para os pedestres. Né. E não atravessar fora da faixa, ver os perigos nos corredores de ônibus. Vocês percebem mesmo os corredores de ônibus, o corredor de ônibus, os ônibus estão andando, os veículos laterais, nas faixas laterais, estão congestionados. Então, ele não avalia
pensa que não vem ninguém, é atropelado, né? Não atravessar na frente de ônibus parado, não atravessar em carros estacionados. À noite a velocidade do motorista é reduzida. O pedestre pensa que está sendo visto, mas não está, porque ele está vendo o carro, né? Então o motorista está atento aos veículos e não com a possibilidade de ter pedestre atravessando. Pode ir em frente. E para o motociclista, né, não circular entre os veículos, ele observar os pontos cegos dos veículos, né, nos cruzamentos, e respeitar a velocidade da via. Então, essas são, assim, esse é o nosso olhar, é o nosso trabalho para melhorar a qualidade de vida da cidade em termos de segurança do trânsito. E eu estou assim, aberto para qualquer pergunta a respeito do trânsito. Pode ser de segurança, mas do trânsito em geral. Eu trabalho na CET faz 30 anos, desde que ela foi criada, em 1976, e desde 1980, mais ou menos, eu trabalho na área de segurança do trânsito. Então, aqueles números que vocês viram, que naquela época a gente tinha 2.000, quase 3.000 mortes por ano, agora a gente tem metade disso, eu tenho uma contribuição muito grande que eu dei nisso aí, tá bom? Muito obrigado.